Fala pessoal, vamos continuar aqui trocando essa ideia sobre ditadura militar, né? Um ponto importante para nós conversarmos aí, né? E nessa nossa parte 2, né, a gente viu basicamente os mecanismos, né, ali de... Ops! Nós vimos os mecanismos de tortura, nós vimos os atos institucionais, que eram o modus operandi da ditadura militar no Brasil, que vai de 64 a 85, tá bom? Então, o último ponto interessante é que que nós vimos na aula passada, até coloca a tela aqui para nós, o Rony, é que nós temos ali, né, a Constituição de 67, que ela vai, de fato, concretizar toda essa estrutura que é criada, né, para manter os militares no poder de 64 a 85. E um ponto importante da gente citar aqui também na seara econômica é o chamado PAEG, que é o Plano Econômico de Governo, que visava ali o controle de gastos, o congelamento de salários, para ter, assim, por consequência, a queda da inflação. Traz para cá, Rony. Uma coisa interessante da gente pensar é que o controle... O que é inflação? Né? A inflação é o aumento do preço das coisas. Né? O controle inflacionário, ele vem, né, não quando você tem mais disponibilidade de moeda, de dinheiro, mas quando você tem carestia de acesso a ele. Então, por que congelava o salário das pessoas? Congelava o salário para evitar uma inflação. E aí se tinha, embora seja um remédio amargo que a gente fala, e como o regime não precisava se preocupar com popularidade, né, porque eles estavam no poder ali via ditadura, então o que acontece? É um remédio amargo, porque se você congela o salário, o cara não vai no mercadinho comprar tanto pão de queijo, entendeu? Olha o exemplo que eu vou dando. E aí o cara do mercadinho tem que diminuir o preço do pão de queijo. O pão de queijo custava R$1, vai para 75 centavos, vai para 50 centavos, até as pessoas voltarem a comprar de novo. Então acontecia um processo de deflação da economia. Então o PAEG, nesse contexto, ele foi interessante porque ele conseguiu controlar um pouco a inflação, porém, nós vamos ter dentro desse plano, né, após essa melhora da inflação, a financiamento de grandes obras, de obras vultuosas que foram importantes, né, para a estrutura do Brasil, porém, né, custaram muito caro, porque foi feito financiamento com os países aliados, né, com os Estados Unidos, com o Fundo Monetário, com os europeus, e os juros, às vezes, ele não era tão convidativo, né? E aí, mais para frente, vai estourar uma série de crise econômica que vai ser resolvida com o Plano Real. Tá? Lá no Itamar Franco, só para vocês terem ideia, na década de 90, né, que é quando sai o Plano Real. Gente, uma coisa importante de ressaltar aqui é a construção das grandes obras. Isso era um elemento presente também no PAEG. Eu vou dar alguns exemplos. Ponte Rio-Niterói, a Itaipu Binacional que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, ela está dentro dessa seara das grandes obras da ditadura militar. Beleza? Então, de 67 a 69, de 67 a 69, eu vou ter uma oposição muito grande ao governo. O presidente vai ser o Costa e Silva. E aí, a partir do Costa e Silva, a gente vai ter um grupo de presidentes, Rony, que é denominado linha dura, que vai entrar o Costa e Silva e o Médici, sobretudo. Os outros, eles eram denominados Sorbonne, né, que era um grupo mais moderado. Sorbonne é uma alusão à Universidade de Paris. Era uma brincadeira entre os militares, entre o pessoal da caserna, que eram os mais delicados, os mais intelectualizados. Mas, no fim das contas, né, todos presidentes militares. Costa e Silva e Médici, linha dura, tá? Então, oposição muito forte nesse momento. E a oposição, inclusive, de políticos, de medalhões da política brasileira, como JK, Carlos Lacerda. Lembra do Lacerda? Vocês já devem ter ouvido falar do Lacerda. Lacerda brigava muito com o Vargas, né? Carlos Lacerda, o próprio Jango, que foi deposto. JK morre, né? E Jango também morre. Né? Não estou falando que existe associação à morte deles com a ditadura, mas assim, só fica o Lacerda como oposição desses grandes políticos pré-ditadura, tá? E a gente vai ter uma oposição estudantil também, que vai se dar ali por duas vias. Pela via cultural,
que é o pessoal, tipo, o Chico Buarque, né, que é essa galera, o Geraldo Vandré, esse pessoal que vai fazer uma oposição cultural. E a oposição da bala, que a gente vai ter também, né, a gente vai ter uma oposição à formação, então, ali, de grupos guerrilheiros, né, lembrando que a gente está num contexto de Guerra Fria. Nós tivemos ali, ó, em março de 68, a morte do estudante Edson Luiz, né, a passeata dos 100 mil. O ano de 68 foi um ano muito importante, teve a Primavera de Praga, a morte do Luther King, muita coisa aconteceu, né, nessa época aqui entre 68 e 69, né? Então o pessoal brinca. 68 também teve a greve da Universidade de Paris, né, uma universidade que não parava, não tinha greve há 5 séculos. Imagina o UEL sem greve há 5 séculos, Rony. Pelo amor de Deus, hein? Olha só. Então, a oposição, né, cultural, né? Então, olha, Tropicalismo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico, Geraldo Vandré, e a oposição armada ali, né? Nós vimos 12 estudantes aprendendo a atirar com Lamarck, que era um militar que era do movimento ali contra a ditadura, mesmo sendo um militar, tá bom? Então, essa oposição ela vai estar por várias searas. O ato 5 ele é muito significativo, ele aparece muito nas provas. Olha só o jornal da época. Ato 5. O objetivo é manter a revolução, ou seja, o aumento da autoridade do poder executivo, diminuição dos direitos civis, início de uma repressão maior, tá bom? Então isso tudo a gente vai ter aqui nesse contexto aí, beleza? Aí, queridos, eu vou até fazer aqui que eu vou abrir esse outro slide para nós, né? Aqui, bonitinho. De 69 até 74, nós teremos o auge da repressão. Lembra bem aqui, Costa e Silva, né, e Médici são linha dura, né? O auge da repressão com Médici, de 69 a 74. Então ali ele vai lutar mesmo contra as ações guerrilheiras, nós vamos ter tortura, morte, pessoas sumindo, então assim vai ser o momento mais tenso da ditadura. A gente acha que, Rony, que durante todo o período da ditadura foi aquele estado de tensão, aquela coisa. Mas a tensão ela está muito concentrada mais nesse momento aí, tá? Que a gente aí vai ter, né, toda essa questão. Mas em paralelo a isso, eu vou ter o auge econômico. O PIB brasileiro crescia 11% ao ano. Quer um comparativo? O PIB da China. Nem o PIB da China crescia tanto assim, né? Diminuiu a inflação. Industrialização brasileira, aumento de exportação, expansão de crédito ao consumidor, essa dinâmica ficou conhecida como milagre econômico, tá bom? Propaganda. O Brasil vai para a Copa e ganha, né, na década de 70 a Copa ali. Então os meninos, né, que jogavam pelo Brasil, inclui-se aí Pelé nesse contexto, eles eram, como eu vou dizer para você, eles eram propagandas do regime, né? Então esse é um país que vai para frente. Brasil, ame-o ou deixe-o. Grandes obras, como eu disse, né? Tem a Transamazônica também, que não foi concluída. E aí, já começa, Rony, após esse ápice da ditadura militar, a gente já vai ter uma pressão da sociedade civil, inclusive dos setores produtivos, a galera da grana, para dar uma flexibilizada. Então os militares já começam a se preparar para voltar para os quartéis. Então a abertura, como dizia o presidente Geisel, o penúltimo presidente militar, ela seria uma abertura lenta, seria uma abertura gradual, tá bom? Então, olha só, a abertura política. O Brasil já vive crise, tem a crise do petróleo, a guerra do Yom Kippur. Gente, os sauditas aumentam o preço do petróleo, e o petróleo ele é um elemento importante para calcular a inflação, né? Então, fica muito caro, né? A dívida externa aumenta, então tudo isso vai jogar os militares para fora do governo mais rápido, tá? Dificuldade política, exemplo, a morte do jornalista da TV Cultura, o Vladimir Herzog, né? Que ele na verdade foi espancado e depois foi colocado numa corda como se tivesse cometido suicídio, uma mentira, né? Então ele foi morto ali por uma ação truculenta dos agentes do DOPS, né? Departamento de Ordem Social ali, né? Então, por aquele departamento ligado à Polícia Civil. Então a gente percebe o seguinte, que o regime está falecendo já no governo Geisel, né? Abertura lenta e gradual, pacotes de abril, fim do ato 5, o ato 5, né, basicamente, ele
dava todo o poder ao executivo, o legislativo inexistia basicamente, então sai o ato 5 aqui, já no governo Geisel. A guerra do Yom Kippur, como eu acabei de citar para vocês, né, que acontece lá no Oriente Médio, vai afetar muito a economia nessa época. E por último, nós temos o presidente João Figueiredo, né, de 79 a 85. Embora ele tenha passou para a história como essa personalidade dura, né, os jornalistas iam receber ele lá na granja, ele recebia os jornalistas na Granja do Torto, uma das casas do presidente, Rony, e ele falava, vamos falar sobre o Flamengo e o Fluminense, né, os jornalistas querendo perguntar de política, de inflação, ele não tinha muito tato, mas dos presidentes militares, embora eles bravejassem muito, ele era dos mais tranquilos, em comparação, por exemplo, a Costa e Silva, o Amédici, ele era desses militares da linha mais branda, tanto que ele vai ser o último presidente militar, né? Então ele vai fazer a ampliação da abertura política, crise econômica alta, inflação 200% ao ano, muito desemprego, dívida externa aumentada por conta das obras que eles resolveram fazer. E aí, ó, nós vamos ter o Lula aí, ó, gente. A gente vai ter o quê? A abertura política. Ó que interessante. Anistia para os presos políticos, anistia aos torturadores. Para que serve a anistia? Quem bateu e quem apanhou para evitar um morticínio depois de um regime ou fim de uma guerra, assina a anistia. É o seguinte, Rony, perdão para você, perdão para mim, vamos cada um para o canto, acabou o conflito. A ideia da anistia é essa. Muitas vezes não funciona, tá? Tela cheia para nós aí. Pluripartidarismo. Então os partidos políticos começam novamente, né, a surgirem no Brasil. E surgem alguns aqui, ó. O Arena vira PDS, surge o PMDB, o PSDB, que é o Partido Social Democrata Brasileiro, que eram os tucanos, vocês vão lembrar dos tucanos, né? Embora hoje o PSDB seja um partido político que seja peso morto, né? Surge o PT, que é o atual partido que governa o executivo, né? O Lula mesmo, ele cresce muito nesse contexto da década de 70, tá bom, gente? E aí, olha só, o pessoal começou já em 83, a ditadura acaba em 85. Em 83 o pessoal tava lá, uhul, eleições diretas, queremos as diretas já. E aí é negado, a primeira eleição ela vai ser indireta e ela vai acontecer em 85. Ou seja, os brasileiros não votaram. Quem que saiu para ser presidente nessa época? De um lado eu tinha do PMDB, antigo MDB, né? Do pluripartidarismo lá, que hoje é o partido controlado ali pelo ex-presidente Michel Temer. Eu tinha ali Tancredo Neves pelo PMDB, que é o avô do Aécio Neves, né? E do outro lado eu tinha um paulista, chamado Paulo Salim Maluf, do PDS. E esses dois brigaram na eleição indireta, que os legisladores votariam, né, para ver quem era presidente. Quem saiu vencedor foi Tancredo Neves. Porém, gente, o Tancredo Neves não assume, certo? Porque ele teve uma complicação médica e ele vem a morrer. Então, quem vai se tornar o primeiro presidente eleito após a ditadura, mas que vai assumir de modo indireto, será um senhor chamado José Sarney, tá bom? E aí sim, durante o governo do Sarney, é um governo importantíssimo, sabe por quê? Primeiro que ele vai tentar conter a inflação, não vai conseguir, né? Vão ter vários planos econômicos, o Rony é testemunha ocular dessa fase, né? Já me olhou com um jeito aqui, gente. O Luiz já tinha cabelo branco nessa época já. E aí o que acontece? Meu, os caras não vão resolver, mas sai a Constituição, né, gente? Sai a nossa Constituição, que é um outro tópico, né? Que com certeza os professores de direitos falam com mais propriedade do que eu sobre isso, tanto que ficou para eles, né? Mas eu acho que é importante eu comentar com vocês. A nossa Constituição, que sai, né, desse pós-ditadura militar, é a Constituição que vigora até os dias de hoje, que é a Constituição cidadã, que fala sobre o uso social da terra, que fala sobre o direito, né, dos povos originários, ou seja, contempla. Sabe as leis trabalhistas que veio com Vargas? Elas são incluídas, né? Aqui fala sobre o respeito à democracia, fala contra a tortura, né? Fala contra o racismo, crime inafiançável, né? Então, a nossa Constituição
a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, do pós-ditadura militar, ela é uma Constituição que ela vai ter um olhar atento, tá, aos segmentos da nossa sociedade. O voto continua secreto, desde que era previsto lá na Constituição de 34, não é mesmo? O que vai acontecer? O que mais vai ser incluído aqui? O que vai mudar aqui? A participação das mulheres vai ser mantida, né? O voto para quem? Para os analfabetos, que nunca tinham sido contemplados em nenhuma Constituição e faziam parte importante de um segmento brasileiro, porque saber ler e escrever era privilégio, né? Não era fácil naquela época. Então, esse pós-ditadura militar, ele é muito importante, né? E as coisas vão se alinhando, daí depois a gente vai ter o primeiro presidente, de fato, eleito, não indireto por vias populares. Quem que é? Você sabe, Rony? Você lembra dele? Vem depois do Sarney. É um cara bonito. É um cara que tem uma carreira, ó, desse tamanho. Quem que é? É o Collor, né? O Fernando. Inclusive o Collor tá preso. O Collor tá. É para os nossos alunos da PM aqui, eles sabem como eu sou. O Collor, não sei se está preso, gente. Parece que tá preso, né? Não tô acompanhando agora, não vi. Mas o Collor, gente, o Collor ele vai ser, né? Então o nosso presidente, primeiro presidente eleito. E aí, para piadinha dos militares, sabe qual comentário o Geisel fez? O Rony, o Geisel falou: pô, os caras ficam aí décadas sem votar e elegem o Collor. E o que aconteceu? O Collor foi impeachmentado, né? E aí entra ali depois, vai vir o Itamar, que aí traz o plano real, que é importante. O Itamar era o vice. O solteirão lá, né, que vivia ali sozinho no palácio. Vem o Itamar, que chama ali o FHC, né, para coordenar o plano real. O FHC é um sociólogo, que depois será o outro presidente também, que vai governar o Brasil. E aí vai ser feita uma emenda na Constituição que permite 2 mandatos, né, no Executivo. Então, é isso, né, gente? Esse pós-ditadura militar, ele explica muito do nosso cenário político atual. Tanto que os personagens são os mesmos, né? Muitos são os mesmos da nossa política atual e desses do pós-ditadura militar, do pós-85. Beleza, meus amigos? Espero que eu tenha ajudado. Nós conversamos, então, sobre os atos institucionais, sobre a Constituição de 67, sobre os presidentes militares, sobre planos econômicos, sobre a nossa Constituição atual, Constituição Cidadã, né? E sobre o processo de redemocratização do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu quero ver todo mundo aqui feliz da vida no sábado, tá bom, gente? Ó, big beijos pra vocês e a gente se vê. Valeu, gente. Desculpa qualquer coisa.